Wallace Ian nasceu com o mesmo sonho de milhões de brasileiros: ser jogador de futebol. Desde pequeno, ele se destacava nas peladas, jogando com raça, velocidade e um talento que chamava a atenção. Não demorou muito para o Flamengo notar aquele garoto. E assim, ainda muito jovem, Wallace chegou às categorias de base do clube. No ninho do Urubu, ele começou a mostrar quem realmente era: marcação firme e uma vontade impressionante de vencer. Muitos treinadores diziam que ele tinha sangue rubro-negro, que vivia o clube intensamente. A torcida, quando via vídeos dele nas redes, sonhava com o dia em que Wallace subiria para o profissional. Mas no futebol, o talento sozinho nem sempre é suficiente. Wallace cresceu vendo outros jovens da base sendo promovidos. Alguns viravam ídolos, outros desapareciam rapidamente. Ele sabia que sua hora chegaria, mas o tempo parecia não andar. Enquanto treinava, dava entrevistas e se mantinha focado, as oportunidades seguiam escassas. O Flamengo vivia momentos de alta competitividade, com elencos cheios de craques, e para um garoto da base, o espaço era quase inexistente. Mesmo assim, Wallace não desistiu. Ele continuou lutando, treinando, se destacando nos bastidores, esperando a tão sonhada chance de entrar em campo com o time principal. Até que um dia, ela finalmente chegou. O técnico decidiu dar a ele a oportunidade que tanto esperava. E naquele momento, Wallace sentiu que o seu futuro estava prestes a mudar. Era um dia normal para a maioria dos torcedores. Mas para Wallace Ian, aquele jogo significava tudo. Depois de anos esperando uma chance, finalmente ele seria titular do Flamengo. Mas quem conhecia Wallace de perto sabia: ele não era qualquer jogador. Wallace sempre teve personalidade forte. Era explosivo, falava alto nos treinos, discutia com companheiros e nunca aceitava perder. Essa marra, que alguns viam como confiança, para outros era sinal de problema. Dentro de campo, Wallace jogava com o sangue fervendo. Cada dividida era como se fosse a última. Cada falta sofrida era respondida com um olhar desafiador. E naquele jogo, essa intensidade acabou custando caro. Logo nos primeiros minutos, Wallace se envolveu em uma discussão com o adversário. Uma entrada mais forte, uma troca de provocações. O árbitro não teve dúvidas. Cartão vermelho. Em poucos segundos, o sonho virou pesadelo. Wallace deixou o gramado furioso, chutando o ar, inconformado. A torcida ficou dividida. Alguns entenderam sua vontade, outros o chamaram de irresponsável. A imprensa não perdoou. Manchetes diziam: promessa do Flamengo é expulso por indisciplina. Mais um garoto que se perde pela marra. E assim, o garoto que queria mostrar serviço acabou virando o centro de críticas. O silêncio e o esquecimento. Depois daquela expulsão, a confiança da comissão técnica em Wallace desabou. O clube passou a tratá-lo com distância e as chances sumiram. O garoto marrento, que antes chamava atenção pelo talento, agora era visto como problema. Nos treinos, Wallace continuava o mesmo. Intenso, competitivo, às vezes até demais. Ele não sabia jogar no modo calmo. Jogava como vivia, com emoção, com raiva, com vontade. Mas o futebol profissional nem sempre aceita esse tipo de personalidade. O que antes era garra, agora era rotulado como indisciplina. E pouco a pouco, o nome Wallace Ian desapareceu das notícias. Nenhuma nova oportunidade, nenhum destaque, nenhum elogio. Apenas o silêncio. Um silêncio pesado, que só quem já foi esquecido entende. No futebol brasileiro, histórias como a de Wallace se repetem o tempo todo. Garotos com talento, mas que não se encaixam no padrão exigido pelos clubes. Muitos são chamados de marrentos, explosivos, difíceis de lidar. Mas no fundo, o que falta não é humildade, é compreensão. Nem todo jogador é frio e calculista. Alguns jogam com o coração, com a alma. E é justamente isso que os torna diferentes. Wallace sempre foi assim, intenso, corajoso e verdadeiro.
Mas o futebol moderno, cheio de política e imagem, raramente perdoa quem é real demais. Hoje, Wallace ainda tenta encontrar seu espaço. Longe dos holofotes, mas com a mesma chama dentro do peito. Ele sabe que o rótulo de marrento o acompanha, mas também sabe que a paixão que carrega é o que o faz continuar. Talvez um dia o futebol lhe dê outra chance. Talvez não. Mas o que ninguém pode negar é que o Wallace tem algo raro: personalidade. E no fim, isso é o que separa os que apenas jogam dos que realmente vivem o futebol. A história de Wallace Young é mais do que um caso isolado. É um retrato do quanto o futebol pode ser cruel com quem não se encaixa. Ele errou, foi impulsivo, explosivo, mas também foi humano. E talvez seja por isso que sua história ainda ecoa entre os torcedores que lembram dele. Porque o futebol não é feito só de craques perfeitos, é feito de garotos como Wallace, cheios de defeitos, mas com uma vontade imensa de vencer. Wallace Young, o jogador que o Flamengo esqueceu, mas que o tempo não conseguiu apagar. Esse foi mais um episódio dos Arquivos da Bola, onde o brilho do futebol encontra as histórias que o tempo tentou esconder.